Olha, segundo especialistas, a tecnologia da informação e da comunicação será um diferencial estratégico aí para organizações e empresas, né, nesse mundo pós-coronavírus. E quem está aqui com a gente é um especialista em transformação digital, Tiago Ávila, para falar mais sobre o assunto. Você tem dúvida, pode participar pelo 994-030740. O que é que a gente pode esperar desse mundo da tecnologia pós-pandemia, né? A gente falava fora do ar aqui das necessidades, da correria das empresas em relação a isso, não é isso? Bom dia, Tiago. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Bom dia, lagoanos. O que a gente pode pontuar é que esse mundo, né, esse novo mundo que surge agora com as novas tecnologias, principalmente com esse efeito da pandemia, né? Sim. É um mundo transformador, é um mundo transformado onde a tecnologia ela vira item de primeira necessidade, assim como a água, como a energia, como o saneamento básico, porque a pergunta que eu faço é: como seria o mundo hoje se não tivesse a tecnologia da informação? Praticamente tudo estava parado. E não só a tecnologia da informação, mas também a comunicação, né? Por exemplo, como seria a comunicação se não tivéssemos as TVs, a internet, o rádio? Estaríamos realmente parados, estaríamos efetivamente no tal do lockdown que tanto se fala. Isso. Mas, por outro lado, as tecnologias da informação e comunicação, elas permitem essa ampla comunicação, o funcionamento dos negócios, certo? A operação das empresas do setor público e do setor privado. A questão é que o desafio é como fazer o melhor uso dessas tecnologias para que o seu negócio continue em operação no primeiro lugar e, principalmente, que ele possa se adaptar a esse novo contexto, né, desse mundo aí, que está um mundo com muita pressão, muito estresse, e também é preciso compreender as características do usuário, né, qual é o novo perfil do usuário que está se formando, para que as empresas possam manter o seu posicionamento de mercado e, em alguns casos, até ganhar mercado. Tiago, a gente estava conversando aqui com a pandemia, os recursos tecnológicos começaram a ser muito mais utilizados do que eram anteriormente, né? A tecnologia da informação está preparada para ser esse novo alicerce da sociedade como um todo? Está preparada para essa demanda que vai ser bastante alta, que já está sendo alta, mas tende a ser ainda maior pós-pandemia? Vamos lá, Sofia. Essa é uma excelente pergunta, né? Que muito se questionava se a estrutura de internet, a estrutura de comunicação no mundo estaria preparada para suportar, né, esse tamanho e volume de acesso. Eu posso responder que sim. Tá? Até porque a internet já é uma tecnologia muito consolidada no mundo. Tá? Até agora a gente não teve conhecimento de nenhum caso da gente ter realmente um blackout, de ter ficado sem internet, ter parado. Mas não é só a internet, né? Todo mundo que está em torno do digital. É um mundo ligado ao serviço de internet, as próprias ferramentas digitais, os profissionais de tecnologia da informação que estão trabalhando como nunca, desenvolvendo soluções digitais, sejam plataformas de vendas, plataformas de atendimento ao cliente, essas soluções agora por aplicativo, né, até porque os smartphones são o principal dispositivo de acesso para a população. O que eu posso responder com base nessa pergunta é que, assim, o mundo digital está bem preparado para dar conta da demanda. Mas, por outro lado, existe também um desafio importante a ser pontuado, que assim como no mundo real, no mundo digital existem coisas boas e coisas ruins. E aí também a gente está tendo várias notificações de profissionais, ou digamos assim, até, para usar um termo assim, pessoas de má fé que também estão usando o mundo digital para praticar crimes, praticar golpes, né? Na verdade, é um reflexo do mundo real que, sem dúvida, tem que ser tratado. Mas, respondendo à pergunta, eu posso dizer sim que as TICs estão bem preparadas para dar conta do recado. E quais as áreas da economia e da sociedade aí que deverão ter maiores desafios nesse mundo pós-pandemia? Eu posso dividir esses desafios em duas categorias. Um primeiro desafio tem a ver com as empresas e os setores econômicos da sociedade que eram mais conservadores. Tá? Pegar, por exemplo, o segmento das igrejas, certo? Segmento religioso, que tinha uma tradição de você ir ao templo, etc, etc. E agora estão tendo que vir toda a sua operação para o mundo digital. Tá? E isso está sendo um desafio muito desafiador. Tem muitos cultos, missas online, né? Isso, mas aí tem aquelas questões de que o pessoal questiona, de que não é a mesma coisa de você estar no templo, né? Ou seja, existe muita mudança de paradigma que tem que ser quebrada, né? Principalmente uma área muito conservadora da sociedade. Uma outra área que também está com um desafio gigantesco é o mundo da educação. Porque, assim, a educação
a cultura da educação, de você estar na escola, com as crianças, com os adolescentes, com os professores, interagindo, tem todo um calor humano, tem toda uma questão psicológica por trás da educação, e você continuar a educação por meio remoto é um desafio muito grande. E aí eu tenho um desafio não só de tecnologia da informação, mas um desafio comportamental, um desafio cultural. Ou seja, primeiramente, o desafio de como os profissionais da educação passam a utilizar esse recurso com maior propriedade, esse é um primeiro ponto. Como que os alunos, né, os usuários do serviço, passam a utilizar com maior propriedade. E nesse mundo de isolamento social também entra o papel fundamental dos pais e mães, né, que também passam a ter um papel ainda mais protagonista na questão da educação. Tá? Ou seja, em resumo, eu posso colocar aqui, os setores da sociedade que terão maior dificuldade são aqueles setores com perfil mais conservador e também aqueles setores que trabalham com aglomeração de pessoas. Por exemplo, a questão do esporte, a questão da própria educação de novo e do entretenimento. Não é à toa que as famosas lives, né, têm sido aí uma grande solução para poder suprir essa carência dos grandes shows, né? É verdade. Falando de educação, a gente tem um outro problema também, porque nem todo mundo, nem todos os alunos, por exemplo, têm acesso à tecnologia, né? Então, é uma situação bem complicada. Mas ainda falando de educação, como as tecnologias da informação e comunicação estão apoiando esse setor educacional de uma maneira geral? Excelente pergunta. O que eu posso falar, Gilvan e Sofia, que eu acho que a grande mensagem para a educação é que, assim, os estudos mostram que áreas como a educação, por ser naturalmente uma área que aglomera pessoas, foram as primeiras a pararem, né? E serão provavelmente uma das últimas a voltarem à sua operação. A gente vê que na Europa, a França, Portugal, a gente já começa a ter um ensaio, né, da volta da educação, só que esse é uma mudança muito complexa. O que é que eu estou querendo falar? Que assim, a realidade da educação, provavelmente, ela será uma realidade híbrida, com uma realidade de educação física e educação digital. E por que é importante que a gente possa ter essa compreensão? Porque eu já tenho conversado com alguns educadores, alguns profissionais da área, que muitas vezes pensavam, não, essa crise vai passar daqui a 2, 3 meses, a gente vai voltar ao normal da sala de aula. Não será assim. O que a gente tem visto mundo afora é que esse retorno à sala de aula está sendo gradual. Por exemplo, Portugal voltou somente com as aulas das últimas 2 séries do ensino médio, com regras rigorosíssimas de distanciamento, de uso excessivo da sanitização, né, a higienização dos locais. Mas voltando à questão digital, eu acho que o caminho para a educação, sim, é preparar não só as plataformas digitais, mas uma cultura digital entre todos os atores da educação, gestores escolares, professores, alunos, pais e mães. E ainda tem a questão do acesso, né? Que o acesso à educação por meios digitais, a gente entra numa discussão talvez de política pública da educação. Se o acesso à educação gera algo que precisa ser universalizado, o acesso à educação por meios digitais apenas tornou esse desafio mais complexo. Você citou como exemplo aqui a educação, eu acho que se estende para outros setores também. O mundo não sairá o mesmo depois dessa pandemia. Você falou dessa questão da educação, deve se tornar um mundo híbrido. Outros setores também, né, Tiago? De certa forma, isso vai acontecer, né? Isso, Gilvan, foi uma excelente pergunta. E assim, vamos falar um pouquinho na área da saúde, tá? A discussão da telemedicina aqui no Brasil, ela vinha se arrastando por vários anos. Então, o que é que aconteceu? E aí tem um momento da história. É importante entender que a gente estamos vivendo essa questão da história, né? A primeira sessão remota da Câmara dos Deputados do Brasil, eu assisti essa sessão, um dos primeiros projetos aprovados foi exatamente o de telemedicina. Por quê? Por uma questão de sobrevivência. Primeiro que existe essa limitação desse contato físico, né, entre o paciente e o médico, tá? Por outro lado, o volume de atendimento na área de saúde está sendo gigantesco. E aí é preciso utilizar os recursos digitais para fazer esse tipo de atendimento remoto, né? De tal maneira que os profissionais de saúde, que estão cada vez mais escassos, eles consigam ter mais escala, consigam atender mais, né? Ou seja, a saúde é um bom exemplo e todas as outras áreas, né, do entretenimento, a questão das lives que eu já falei, certo? O setor público, por exemplo, o setor público era muito resistente à questão do teletrabalho. Não houve escolha. Hoje, praticamente todo o setor público do Brasil e do mundo está em situação de teletrabalho, exceto aquelas atividades consideradas essenciais como saúde e segurança. Tiago, a gente tem um dado aqui que apenas 79% da população brasileira e 69% tem acesso à internet. Como levar esses serviços digitais a essa população que não é digital, né?
Você falou que é uma quebra de paradigma, é uma quebra de cultura também. De uma maneira geral, é uma novidade para muita gente, né? Isso. É interessante essa pergunta, porque a gente pensa que a internet está presente na vida de todos. Isso não é verdade. Tá? O caminho que eu avalio é realmente esse modelo de funcionamento híbrido da sociedade. Por exemplo, estruturas que naturalmente serviam para o atendimento à população, tá? Elas vão ser adaptadas como, digamos assim, gerenciadores da recepção dessas pessoas, certo? Aí você fala, por exemplo, antigamente a gente tinha aquela questão dos centros de inclusão digital, as lan houses. Esse tipo de recurso ele passa a ser muito relevante agora, obviamente com toda a preocupação de distanciamento, mas de tal maneira que se crie estruturas, principalmente descentralizadas, perto da população, para que aquela população possa ter acesso. E aí a gente evitar essas aglomerações, evitar muitas vezes que a população tenha que estar se expondo ao ambiente presencial, quando ela pode ter o serviço por meios digitais em estruturas preparadas próximo dela. A gente quer agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Agradeço a vocês, desejo um excelente dia para os alagoanos e muito cuidado, fiquem em casa e usem o digital sempre que possível. Muito legal. Obrigada, Thiago.